E o Marcelo Fernandes promoveu um almoço, um churrasco, uma confraternização entre os jogadores do Santos após o treino de quarta-feira. O Santos treinou e no almoço houve uma confraternização. Pelo que a gente ficou sabendo, Marcelo quer aproximar ainda mais o grupo e entende que o momento é diferente das confraternizações feitas anteriormente. Nós tivemos com Paulo Turra depois de uma vitória, mas depois veio a enxurrada de derrotas, né? Nós tivemos com o Odair Helma alguns churrascos, né? Mas hoje é diferente. E o Marcelo entendeu a necessidade de juntar o grupo, de continuar unindo o grupo. E o que foi falado nesse churrasco eu vou te contar nesse conteúdo. Então, vem comigo, eu sou Fabiano Fará, você está no História Santos Podcast. É importante o seu like e o seu comentário. O Santos é unido com o Marcelo Fernandes? Sim ou não? É uma confraternização dessa que vai unir ainda mais o grupo? Sim ou não? Comenta aqui embaixo e justifica. Se você não é inscrito, é importante que você se inscreva e ative as notificações para receber sempre o nosso conteúdo, com vídeos diários, 2, 3 vídeos diariamente. O Santos voltou a treinar, treinou na segunda, no dia após o jogo, tá? Inclusive o Marcelo fez um coletivo com jogadores que não atuaram os 90 minutos ou que não entraram na partida contra o Vasco. O regenerativo para aqueles que atuaram mais tempo. Folgou na terça e quarta-feira retomou as atividades, como hoje treina também em 2 períodos. Enfim, é um Santos tentando aproveitar o tempo que tem para se ajustar. Obviamente que o Marcelo Fernandes, ele já havia falado em coletiva que o clima, o elenco dentro do vestiário do Santos é diferente, né? O elenco tem atitudes diferentes, o clima é totalmente diferente. Ele citou até que quando ele chegou no Santos, a atmosfera estava muito pesada, né? E as 2 vitórias deram uma aliviada na atmosfera, não uma acomodada, uma aliviada. E o Marcelo falou para os caras, ó, vamos bater um papo aqui no almoço, uma confraternização aqui depois do treino. Só que é o seguinte, não é oba-oba não. Vamos se aproximar, vamos conversar sobre o time, vamos conversar sobre objetivos, restam 13 rodadas, precisamos do time junto, do vestiário realmente muito junto. E foi isso que ele promoveu. Não teve, aqui, vem dali, vem amigo. Não teve isso. Não teve, muda. Teve o papo dos jogadores, um almoço mais prolongado, o que chamam de confraternização, um churrasquinho aqui, outro ali e tal. Mas é um time que conversou sobre o momento do Santos, conversou sobre manter a intensidade, manter uma sequência pontuando. O Marcelo apresentou para o elenco essas possibilidades. Se o Santos vencer, o Santos tem 13 jogos, 6 são em casa. Se vencer os 6 em casa, chega a 45 pontos. Pode ser que se livre só com os jogos, com vitórias dentro da Vila Belmiro? Pô, pode ser. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, 45 pontos pode ser uma margem, né, de se livrar do rebaixamento. Embora eu entenda, né, que o sarrafo é um pouquinho mais acima. 47 pontos, eu acho que, né? Mas se for 45, de acordo com o que vai acontecer aí, o que acontece? O Santos, ele vencendo os jogos que tem em casa. E olha que tem clássico contra o São Paulo na Vila, tem o Red Bull Bragantino, vice-líder do campeonato na Vila. Tem jogos importantes, né? Tem o Fluminense na Vila. São jogos importantes e pesados por equipes que estão disputando a parte de cima da tabela. Mas vencendo os 6 dos 13 jogos que tem, os 6 na Vila, em casa como mandante, o Santos chega a 45 pontos. E o Marcelo colocou a importância de se beliscar ponto fora, de conquistar ponto fora, coisa que o Santos não vinha fazendo. E foi o complicador do Santos para o Santos chegar na zona do rebaixamento, né? Também vacilos dentro de casa, que não podem mais acontecer. Então, a confraternização foi só um pano de fundo para uma conversa um pouquinho mais intensa do Marcelo com os jogadores, uma aproximação, e eles traçaram uma meta, um objetivo. Eu acho que isso que é muito saudável. É diferente de você vencer, fazer um oba-oba porque venceu. Pô, vencemos, uhul, churrasco, toma aqui e tal. Aí vai lá e toma uma paulada. Uma derrota para o Palmeiras, numa situação que vivemos hoje, é algo normal. O Santos não venceu nenhum clássico na gestão Rueda. O Santos não vence o Palmeiras há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo, né? O Santos parece que entrou numa crise contra o Palmeiras desde que perdeu a final da Copa Libertadores de 2020 em 2021. Então, o Santos precisa, de repente, de uma vitória num clássico. O Santos precisa. A última vitória em clássico do Santos foi contra o Corinthians, Copa do Brasil, se não me engano, do ano passado, com o próprio Marcelo Fernandes. 1-0 na Vila, que teve invasão depois, tudo aquilo, né? E tinha vencido também o Corinthians com o Carille em 2021. Mas vitória em clássico, empatamos com o Palmeiras na Vila Belmiro, né? Neste Campeonato Brasileiro, no primeiro turno. Então, vitória em clássico é fundamental.
Mas pontuar em clássico neste momento do Santos é vital. Você não pode deixar para trás pontos importantes. E cada ponto que o Santos conquistar é importante para essa matemática feita. O Santos hoje reduziu as chances de rebaixamento para 32%, tá? Mas, por exemplo, o Goiás, que está abaixo do Santos, tem menos chances de escapar. Aí o que se justifica? Pô, como assim, Fará? Você já fez um vídeo falando realmente como é que se justifica isso? Meus amigos, é a sequência que o Santos tem. O Santos tem uma sequência contra equipes, na maior parte delas, dos 13 jogos, se não me engano, 10 são contra equipes que estão lutando na parte de cima da tabela, tá? E aí você pega os últimos jogos do Santos, mas né, uma sequência como essa do primeiro turno e faz a matemática. Por isso que o Santos reduziu as chances de rebaixamento, mas está à frente do Goiás, mas o Goiás tem menos chances de cair, porque o Goiás tem menos adversários, né, importantes da parte de cima que o Santos. Embora eles se enfrentem no segundo turno lá na Serrinha, fora de casa, né? Então, tudo isso foi conversado com o elenco. E é legal quando você fecha o elenco num papo desse e traça uma meta, um objetivo. Foi o que o Marcelo Fernandes fez nessa confraternização. Para que não saiam falando por aí nas redes sociais que tá vendo, venceu 2, meteu um churrasquinho lá, que aí depois tem um revés contra o Palmeiras, vão falar, tá vendo? Fez o churrasco lá na quarta-feira, pô, deu ruim e tal, não sei o que lá, comemorou antes, não foi nada disso. A intenção do almoço, um pouquinho mais alongado, de uma confraternização, foi trazer o elenco, né, mais próximo e conversaram sobre metas das últimas 13 rodadas do Campeonato Nacional. Então o Marcelo aproximou o time e não deixou de falar de futebol, da importância que se tem de vencer os 6 jogos em casa, tá? Desses 13, e de pontuar fora para ficar e respirar aliviado, para fugir de vez da zona do rebaixamento. Antes que saiam espalhando um monte de coisa por aí sobre esse almoço de confraternização, um almoço um pouquinho mais longo que houve no CT Repelé na quarta-feira. Um abraço e até o próximo conteúdo. Valeu!